Existem momentos em que os problemas e as aflições nos envolvem de tal forma. A água dá-nos pela cintura e nós já não conseguimos progredir. Mas quando o anjo do Senhor aparece, o medir significa que ele conhece os nossos limites. E ele não nos vai deixar passar por provações acima daquilo que podemos resistir ou aguentar. Não importa quão secos ou inúteis nos possamos sentir espiritualmente, Deus pode devolver-nos à vida através do seu Santo Espírito. Deus dá-nos vida espiritual, Deus dá-nos o seu Santo Espírito para que nos tornemos úteis no seu exército, na sua igreja. Quero enviar um abraço fraternal em Cristo Jesus a todos os queridos irmãos que esta manhã tomaram a decisão mais importante de vir à sua presença, de buscar e receber as bênçãos espirituais que Deus tem e vai derramar na sua igreja. Quero saudar também os nossos queridos que não podem e não têm lugar aqui na igreja, infelizmente. Eu passei há pouquinho no Salão JA, no auditório lá embaixo, e está cheio. E através de circuito interno nós podemos também transmitir o Evangelho eterno. Há alguns também que estão a assistir através do YouTube, do nosso canal, e se nos estiverem a assistir, queria convidar-vos também a subscrever, a pôr um like, uma joinha, para que desta forma nós possamos aumentar o nosso sinal de difusão. Na igreja de São Francisco, em Évora, eu estou a ver aqui alguns irmãos de Évora, que é datada do século XVII depois de Cristo, nós encontramos um dos monumentos mais famosos, um dos monumentos mais famosos portugueses, a Capela dos Ossos. E ela foi construída pela iniciativa de 3 monges que pretendiam erigir um monumento que destacasse a efemeridade da vida. A vida é um sopro, passa rapidamente. E este é um lugar um tanto ou quanto sinistro. Nós até vamos dizer tétrico, porque as paredes daquele local são decoradas com tíbias e crânios. E logo à entrada nós encontramos um aviso. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. No contexto dos ossos, o profeta Ezequiel teve uma visão macabra, no mínimo estranha. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1. Ezequiel, no capítulo 37, e nós vamos ler o versículo 1. E o texto diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Antes de comentar ou refletir sobre esta visão, eu gostaria de fazer uma pequena nota introdutória sobre a biografia de Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. O seu nome significa Deus fortalece. Ele, além de ser profeta, tinha linhagem sacerdotal. Ele pertencia à tribo de Levi. E estava entre a elite de Judá que foi levada em cativeiro pelos soldados de Nabucodonosor. Ele teria cerca de 30 anos, porque pelo primeiro capítulo do seu livro e no versículo 1, dá-nos a entender que ele teria 30 anos. E 30 anos, de acordo com Números 4:3, era a idade mínima para que os sacerdotes iniciassem o seu ministério. Tinham que ter 30 anos. Sabemos também que Jesus Cristo iniciou o seu ministério sacerdotal com 30 anos. José começou a governar no Egito com 30 anos. Assim como Davi também iniciou o seu reinado com esta bonita idade. Continuamos na história de Ezequiel. E recordam-se os irmãos qual é o significado do nome de Ezequiel? Deus fortalece. Deus fortalece. Esta profecia mostra claramente a restauração de Israel enquanto nação, mas também é uma mensagem individual.
não importa quão secos ou inúteis nos possamos sentir espiritualmente, Deus pode devolver-nos à vida através do seu Santo Espírito. Sabem onde é que é o ponto mais baixo do planeta? Alguém tem alguma noção? Eu via aqui o Tiago, a Marta, ouvi falar no Mar Morto. Está correto. Foi isso que disseste, Marta? Pronto, então não acertaram. É a depressão da Arabah, no Mar Morto. Este vale situa-se pelo menos a 400 metros abaixo do nível do mar. Em alguns lugares até pode ir mais abaixo. E talvez Ezequiel tenha sido levado em visão para este vale seco e muito quente, onde Sodoma e Gomorra existiram anteriormente. Agora tenhamos em mente, quando o exército era derrotado em tempos bíblicos, e até nos tempos medievais, os cadáveres permaneciam naquele local sem serem sepultados. E esta imagem forte de um vale coberto de ossos não era um conceito totalmente abstrato para Ezequiel. Ele viveu numa época em que era possível encontrar literalmente vales de ossos, onde soldados e populações tinham sido totalmente aniquilados, sem que existisse alguém para poder enterrá-los. E na mentalidade de um cadáver que não é sepultado, está amaldiçoado, na mentalidade bíblica. E esta imagem tem uma relevância profética para os nossos dias também. A Bíblia diz que logo depois da segunda vinda de Jesus Cristo, a superfície da terra vai permanecer num estado de caos durante 1000 anos. Muito em breve, a superfície da terra vai permanecer num estado caótico durante 1000 anos. E o profeta Jeremias fundamenta esta visão. Nós vamos ver o que diz Jeremias 25:33 sobre o último vale de ossos que irá existir no planeta Terra. Jeremias 25:33. Jeremias 25:33. E diz o texto: serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até à outra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, não serão sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. O mundo inteiro vai ser um vale escuro de ossos secos, que um dia voltarão à vida, depois do julgamento do milénio. Falando nestes dias, uma certa ocasião tive um amigo que visitava uma quinta e quando passavam na quinta eles viram uma carcaça de uma vaca. E na carcaça da vaca estava um animal necrófago, um abutre. Os irmãos brasileiros dizem urubu. É assim, eu soube porque no Brasil eu simpatizo com o Flamengo, lá é o ninho do urubu, mas é o mesmo significado, não é? E enquanto eles passavam na carcaça da vaca, o abutre, com uma bicada, retirou um dos olhos da vaca, atirou ao ar e engoliu. Uma cena difícil de ver. Mas quando Jesus voltar, e o livro do Apocalipse também fala, verão aves de rapina, necrófagas. Quando Jesus voltar, vai haver festa para todos. Festa para os salvos, para os redimidos e festa para os abutres. E Ezequiel foi colocado no meio deste vale de ossos. E o versículo 2 do capítulo 37 diz que o Senhor o fez andar sobre eles. Ezequiel 37:2 diz que o Senhor fê-lo caminhar sobre esses ossos. Vocês imaginam-se, queridos irmãos, a caminhar sobre tíbias, fémures, crânios? Imaginam-se a caminhar? Para um cão seria um sonho fantástico. Talvez um sonho tornado realidade. Mas para o profeta deve ter sido extremamente desconfortável caminhar naquele vale de ossos, naquele campo de morte.
E o versículo 2 do capítulo 37 de Ezequiel diz que os ossos eram muito secos. E esta expressão idiomática significa que não havia qualquer esperança de vida. Estar muito seco, não há qualquer esperança de vida. Numas escavações que foram feitas num antigo pântano de turfa, em Inglaterra, a turfa é uma espécie de musgo umificado, para aqueles que não conhecem. Ali descobriram, uma equipa de arqueólogos, umas sementes de lírio muito raras, que foram extintas. E eles imediatamente foram tentados a fazer algo. Se eu estivesse naquela equipa, o que é que eu iria fazer? Semear as sementes de lírio, para perceber o resultado. E elas brotaram e produziram um lírio muito raro. Não existe nada parecido no mundo de hoje. E isto dá-nos um vislumbre do que terá sido o mundo da antiguidade. No entanto, porque a vida foi preservada de alguma forma naquelas sementes, a flor pôde viver outra vez. Contudo, nós não podemos colocar um osso seco num copo com água, não podemos colocar um osso seco num vaso cheio de terra, esperando que ele volte à vida. Mesmo que fertilizássemos ou regássemos durante 100 anos os ossos, eles nunca voltariam a viver. Então estes ossos muito secos representam um quadro de aparentemente algo irreversível. Lembram-se que esta visão foi dada a uma nação, mas tem uma aplicação também para os nossos dias, como igreja, como indivíduos. A Bíblia diz em 1 João 5,12: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Será que nós temos o filho esta manhã? Será que Jesus Cristo é o primeiro e o único na nossa existência? Se não conseguirmos responder a esta indagação, então nós não temos a vida, a verdadeira vida em Cristo Jesus. O filho pródigo estava morto como uma múmia seca, mas Deus trouxe-o espiritualmente à vida. O que Deus quer que cada um de nós aprenda com este relato é que não há nenhum problema que Ele não pode resolver. Aquilo que nós consideramos impossível é um campo de vastas possibilidades para o poder de Deus. Vocês recordam-se de Maria? Ela perguntou: como é que é possível conceber pelo Espírito de Deus? E o que é que o anjo Gabriel respondeu-lhe? Nada é impossível para Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quem é que pode ser salvo, Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. De seguida, Deus diz a Ezequiel, versículo 4, profetiza sobre estes ossos. Diz-lhes aos ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. Se um dia estivessem a caminhar pelas ruas de Setúbal, vamos até à Avenida Luísa Todi, e vissem um pregador dirigindo-se a 5 esqueletos sentados em 5 cadeiras, o que é que achariam? Se calhar iriam desfrutar um pouquinho da cena, do quadro, mas rapidamente telefonariam para as autoridades dizendo que mais um louco está na rua. Pregar a ossos secos parece uma perda de tempo. Porquê? Porque o esqueleto não ouve. Mas às vezes nós esquecemos do incrível poder vital que existe na palavra de Deus. E se Ele pôde trazer a matéria à existência pela sua palavra, se Ele pôde formar o homem da argila, se Ele pôde através de uma costela criar a mulheres, será que não é lógico que Ele também possa fazer com que os mortos espiritualmente falando também não ouçam? O nosso marido, a nossa filha, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, em forma de osso seco, podem ganhar vida. E às vezes nós temos autênticos ossos secos ao nosso lado. O versículo 5 diz: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Estas eram as palavras. Os ossos normalmente estão sempre ou quase sempre associados à morte.
Mas a Escritura fala de uma história em que os ossos estão relacionados com a vida. E esta história está em 2 de Reis, no capítulo 13, versículo 20 a 21. O texto afirma que o profeta Eliseu foi preenchido com a porção dobrada do espírito de Elias. E quando ele morreu, ainda assim, estava cheio do espírito de Elias. Incrível. A Bíblia diz que um pouquinho depois da morte de Eliseu, havia uns homens que estavam a realizar umas exéquias fúnebres. Preparavam-se para enterrar um amigo e carregavam os seus restos mortais. E foi que, em determinado momento, ao longe, viram moabitas a cavalo. Os moabitas eram saqueadores dos campos agrícolas, seriam piratas nos nossos dias. E eles caminhavam na direção deles. Eles eram cruéis, sabiam que estava em causa a sua vida. Imediatamente, para tentar salvar a vida e não querendo respeitar os restos mortais, eles agarraram nas ossadas, no resto do cadáver, e colocaram numa tumba que estava ali ao lado. Era a tumba de Eliseu. Eles provavelmente nem sabiam que era a tumba de Eliseu, mas Deus não trabalha ao acaso, até nestes pequeninos detalhes. O que é um facto é que a Bíblia diz, no versículo 21, que assim que os seus restos mortais tocaram as ossadas de Eliseu, este defunto levantou-se pelos seus próprios pés e viveu. Há vida nos ossos. Há exemplos modernos de como os ossos podem doar vida. Havia uma revista que os meus pais subscreviam, não sei se ainda existe, talvez alguns irmãos possam ser assinantes da mesma, que era a revista Reader's Digest. Não sei se ainda existe, eu nunca mais tive contacto com esta revista. E há uma edição, perto do ano 2000, que conta uma experiência, e notem que esta não é uma publicação cristã, ok? De uma família que tinha uma filha que infelizmente contraiu leucemia, que acabaria por matá-la a não ser que recebesse um transplante de medula óssea. Por ter um tipo de sanguíneo raro, seria muito difícil encontrar um doador para esta menina. E aqueles pais resolveram fazer algo estranho. Começaram a orar para que Deus lhes desse um outro filho que fosse compatível com o tipo sanguíneo da sua menina, que tinha leucemia. Eles esperavam que este segundo filho, num curto período de tempo, fosse capaz de fornecer medula óssea. As coisas estavam complicadas. Primeiro porque o casal tinha uma idade avançada e ele tinha realizado uma vasectomia. Para os médicos já era um processo difícil de reverter. Mas o novo bebê teria que ter também o mesmo tipo de sangue raro que a sua irmã. O que é um facto, de acordo com o texto, o processo funcionou. O homem fez a cirurgia, foi um sucesso, com uma idade tardia conseguiram engravidar, e assim que a menina fez 14 meses, ela proveu medula óssea suficiente a partir do seu quadril, possibilitando um transplante que salvou a vida da sua irmã mais velha. Há vida nos ossos. Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 7, diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele obedeceu a Deus. E o texto continua e diz: enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Quando o povo de Deus se consagra e vive aquilo que prega, nós vamos assistir a um ruído de mudança. Há coisas que vão começar a acontecer na igreja. Surge o reavivamento, surge a reforma, outras vezes desperta a perseguição. Mas quero garantir-vos que quando a verdade é fielmente proclamada, vai existir mudança. Imaginem o profeta novamente naquele vale, o mar de ossos. Os seus pés estão sobre milhões de esqueletos, milhares de esqueletos. E os seus pés fazem barulho, enquanto o sol mostra os esqueletos esbranquiçados. As aves necrófagas já tinham feito o seu trabalho,
os elementos da natureza, causando erosão. Entretanto, Ezequiel obedece, começa a pregar e houve um barulho. De repente, como se atraídos por um poderoso ímã invisível, os esqueletos levantam-se todos do chão e colocam-se no ar. Parece a cena de um filme de terror, parece o thriller. E os esqueletos começam-se a posicionar no ar e voltam à sua posição original. E Deus começa o surpreendente processo de remontagem. Agora Ezequiel está cercado, não por milhares de ossos desconexos, mas por um exército de corpos bonitos, mas frios. Parece aquele exército chinês de terracota ou de cera que já esteve exposto em alguns locais em Portugal. Bonitos, bem feitos, mas frios. E esta condição descreve exatamente a condição de algumas igrejas. Elas podem ter tudo no local. Têm bons orçamentos, têm bons planos de ação, têm recursos humanos, tomam decisões administrativas, mas estão mortos. E Jesus diz em Apocalipse 3:1: eu conheço as tuas obras. Tu tens fama de estar vivo, mas na realidade tu estás morto, espiritualmente falando. E esta é a condição da igreja no século XXI. O estado de zombie, espiritualmente falando. Sim, queridos jovens, os zombies existem, não é só nos jogos. Os zombies existem. Pessoas que assumem as suas funções diariamente no trabalho, na escola e até na igreja. Pessoas que têm sinais vitais, mas que espiritualmente estão mortos. E esta é a nossa condição. Mas há uma mensagem de esperança neste texto. Jesus quer trazer-nos novamente à vida. E o versículo 10 diz que Ezequiel profetizou e de seguida o Espírito de Deus entrou naqueles ossos. E eles puseram-se em pé e era um exército enorme. Deus dá-nos vida espiritual, Deus dá-nos o seu Santo Espírito para que nos tornemos úteis no seu exército, na sua igreja. Nós vamos ser transportados rapidamente para outra visão de Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 1 a 8. O que é que está a passar no templo? Ezequiel é transportado para o templo, está perto do altar, e no altar há uma fuga de água. Quem é que já presenciou uma fuga de água em casa? Deve ser tremendo. Eu já vi ali a Adriana. Eu tive uma vez uma fuga de água, guardei uns pertences numa garagem. Entretanto, em cima houve um cano que rebentou. Estava a mudar de casa e então parte dos objetos que eu tinha mais queridos desapareceram. Desapareceram, foram molhados pela água, pela umidade. E por muito que nós possamos recuperar em termos de seguro, a parte financeira, existe sempre uma ligação a esses objetos. Mas ali naquele caso, a fuga até foi uma coisa boa. Há uma fonte debaixo do altar que está a jorrar. E o Ezequiel, curioso, quer seguir o percurso da água. E a água sai do templo. E sai de Jerusalém. E ele está a acompanhar a rota. Mas ele não percebe para onde é que a água se está a dirigir. Entretanto, há um anjo do Senhor que se põe ao lado e começa a medir. E mede 1000 côvados. Ezequiel percebe que aquele curso de água se está a dirigir para o Mar Morto, a cerca de 34 quilómetros de distância. Mas para chegar ao Mar Morto passa pelo deserto. E ali não há vida. O Mar Morto é tão salgado que nada nem ninguém pode viver nesse mar. E o deserto também tem precárias formas de vida. Contudo, quando as águas do tempo alcançam o deserto, começam a surgir animais, plantas. Há toda a forma de vida. Inclusive, a água do mar salgado é curada, na sua essência e na sua natureza. Um lugar morto. Esta água traz fonte de cura. Esta água é saúde. Há um rio em África, que é o rio Zambeze, que nasce na Zâmbia.
começa por ser um ribeiro pouco profundo, que até nasce ali perto de um tronco de uma árvore, debaixo de uma árvore. Mas à medida que corre para as cataratas Vitória, passa de um ribeiro em que a água começa no tornozelo e depois chega à cintura e finalmente só a nado é que conseguimos estar nessas fontes de água. Do mesmo modo, este rio saiu do templo com um pequenino caudal. Mas à medida que vai fazendo o seu percurso pelo deserto, vai aumentando a sua intensidade. Até que o Ezequiel só consegue atravessar a nado. E o anjo do Senhor naquele momento surge para medir. Existem momentos em que os problemas e as aflições nos envolvem de tal forma. A água dá-nos pela cintura e nós já não conseguimos progredir. Mas quando o anjo do Senhor aparece, o medir significa que ele conhece os nossos limites. E ele não nos vai deixar passar por provações acima daquilo que podemos resistir ou aguentar. Mas este anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, também retira Ezequiel, coloca-o na margem e ajuda-o a perceber o quadro que está a passar à sua volta. Ezequiel, caminha na minha presença. Eu estou a medir. Caminha na minha presença. Nós conhecemos o final de Ezequiel 47:9. O texto diz: porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Lá em cima da nova terra também vai haver um rio da vida. Um rio que flui diretamente do trono de Deus. E lá não vai haver desertos, não vai haver estio, não vai haver secura. E Ele quer transformar as nossas depressões, os nossos desertos, porque Jesus é este rio da água da vida. Ele é a água da vida. E esta é a mensagem adventista em formato total. Quando nós vamos a Jesus e nos alimentamos desta água da vida, vamos ser também doadores no deserto que nos interpela.